o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, só que essa riqueza está sendo subutilizada? Imagina o que aconteceria se nós aproveitássemos todo o potencial das nossas florestas, dos animais e das plantas para criar uma economia sustentável e inovadora. Nesse vídeo, nós vamos explorar as oportunidades negligenciadas que podem tornar o Brasil um dos líderes globais em desenvolvimento sustentável. Eu sou Anne Machado, da Breve Automação e Engenharia, engenheira civil e mestranda em meio ambiente, e quero compartilhar esse tema que é crucial com pessoas que, assim como eu, acreditam que o Brasil pode sim liderar o desenvolvimento sustentável através da sua biodiversidade. Então, para isso, eu trouxe aqui um artigo científico, que é uma revisão de literatura, e esse artigo vai trazer uma abordagem abrangente sobre o papel da biodiversidade brasileira no desenvolvimento sustentável e vai trazer também ideias de como o nosso país, com seus 6 biomas terrestres, com a costa riquíssima em recursos naturais, pode estar utilizando essa riqueza para construir uma bioeconomia forte e inovadora. E aí, o título do artigo que nós vamos abordar ao longo desse vídeo é Biodiversidade Brasileira como fonte de energia e desenvolvimento sustentável, uma oportunidade negligenciada. E esse artigo vai ter como objetivo justamente trazer e destacar, esse potencial inexplorado da biodiversidade brasileira, mas não só elucidar, também propor, ações estratégicas que possam transformar esses recursos que nós temos no país como motores do desenvolvimento social e econômico sustentável. Então, aqui está o artigo que nós vamos abordar. Os autores são Joel Henrique Elwend, Carlos Alfonso Nobre e José Arthur Bogochies. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição para que vocês possam acessar ele na sua íntegra, certo? Então, nós vamos começar aqui traçando e delineando o panorama geral da grandeza natural e econômica do Brasil. Você sabia que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo? Pois é, em 2020 nós ocupávamos a 12ª posição no ranking mundial do Produto Interno Bruto, O nosso PIB é o 12º maior PIB do planeta. Mas o que impressiona aqui no Brasil não é só essa riqueza em termos econômicos, e sim a nossa grandeza territorial. Atualmente nós somos o 5º maior país do planeta em termos de área, ocupando aí cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e dentro desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós abrigamos aí 6 biomas terrestres. Certo? Esses biomas, eles são diversos, tem a fauna e a flora, uma biodiversidade, cada uma muito característica específica de cada lugar. Então, por exemplo, a nossa caatinga, ela vai ser caracterizada aí por a sua vegetação semiárida, que é única aqui no nosso país. O cerrado, que é conhecido como a nossa savana tropical, a Mata Atlântica, que é essa floresta que ocupa toda a nossa zona costeira, a extensão da nossa zona costeira do país, o Pampa com suas grandes áreas e paisagens verdes e gramados, o Pantanal, reconhecido aí por suas áreas extremamente úmidas, e, por último, e não menos importante, a nossa floresta amazônica, a região da Amazônia, ela abriga a nossa floresta tropical. E, falando em termos superlativos, o Brasil, ele detém cerca de 12% de toda a água doce do nosso planeta. E essa água doce está concentrada principalmente aqui na nossa região amazônica. Ainda falando sobre a nossa riqueza natural, temos que 15% de todas as espécies do planeta se concentram aqui, estão no nosso país. E não poderia esquecer de falar da nossa Amazônia Azul, que além dessa riqueza terrestre de biodiversidade na nossa faixa terrestre, nós temos ainda cerca de 8.500 quilômetros de extensão na nossa zona litorânea, e que essa zona ela contribui em cerca de 19% do PIB do nosso país. E aí essa contribuição vai de todos os recursos naturais que possam estar sendo extraídos aí e utilizados no comércio no nosso Brasil, oriundos aí dessa faixa litorânea. Então,
além dessa riqueza, dessa nossa biodiversidade, o Brasil se destaca também a nível mundial em termos de monitoramento do desmatamento. Nós temos um projeto, o PRODES, de monitoramento de desmatamento ambiental, que é um dos maiores e mais avançados do mundo. Você pode encontrar esse dashboard no link que eu vou deixar também na descrição. Esse que é um projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Ele vai trazer dados históricos riquíssimos sobre o perfil de desmatamento do nosso país. E aí você pode acessar esses dados, ele está disponível para qualquer pessoa e em cima desses dados podem ser feitos diversos estudos e acompanhamento do nosso desmatamento e também da preservação de toda a nossa biodiversidade aí em termos de florestas do nosso país. No nosso país aqui também temos um projeto do Ministério do Meio Ambiente, que é o painel de unidades de conservação brasileiras. Atualmente o Brasil ele tem apenas cerca de 18% de florestas dentro de áreas de unidade de conservação. Então, ou seja, 18% apenas são unidades monitoradas e conservadas que têm aí ainda um grande potencial de ser expandido e aumentar essa preservação das nossas áreas florestais. Então, nesse painel você vai encontrar dados por bioma, por região, por estado, se é uma unidade concentrada dentro de áreas de propriedade privada ou propriedades públicas, enfim, dá para fazer análises diversas aqui dentro desse painel. E aí, agora que a gente já falou sobre a riqueza, sobre a grandeza natural do país, a gente pode agora traçar e delinear também os desafios estruturais que nós enfrentamos ainda no país. Porque apesar de toda essa biodiversidade, toda essa riqueza, nós ainda somos um país que tem uma desigualdade social expressiva, né? Nós ainda enfrentamos problemas profundos e estruturais e que ainda precisam ser superados, como o racismo, desigualdade de gênero, falta de sistema de saneamento básico, problemas de transporte, desemprego, dificuldade no acesso à saúde, corrupção política, violência e falhas no sistema de educação básica. E aí todos esses desafios, né, eles são persistentes e eles afetam diretamente a qualidade de vida de grande parte da população, porque infelizmente o bem-estar econômico no nosso país ele se concentra apenas em uma pequena parcela da sociedade, né, fazendo com que o Brasil seja um país, sim, rico em muitos aspectos, mas um dos países mais desiguais do mundo. E aí, em outras palavras, eu gostaria de resumir todo esse panorama, né, da seguinte forma. O Brasil, ele na verdade não é um país pobre, ele é um país rico em muitos aspectos, né, em diferentes aspectos, mas ele é habitado por uma maioria de pessoas pobres. E essa desigualdade, ela vai afetar a nossa biodiversidade também, né, no momento em que a gente tem que há uma desigualdade também no acesso aos serviços ambientais, como mencionado também o acesso ao saneamento básico, por exemplo, mas também a falta de profissionais para explorar a nossa biodiversidade brasileira faz com que a gente também deixe de explorar o nosso potencial. E aí, mais à frente, eu vou detalhar um pouco melhor todos esses aspectos, mas aqui é apenas um panorama geral. Por exemplo, o nosso país ele tem uma falta de taxonomistas, que é o profissional qualificado para entender e explorar a biodiversidade brasileira. E aí, trazendo agora uma perspectiva do cenário político, nós observamos que no período de 2019 a 2022, ocorreu um enfraquecimento, né, da legislação ambiental e dos órgãos de proteção ambiental das agências, por exemplo, a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, esses órgãos eles foram esvaziados, seja através de corte de verbas, né, de legislação que foram afrouxando, vamos dizer dessa forma, as restrições para a exploração do meio ambiente, e tudo isso pode ser visto como um incentivo a essas atividades ilegais, inclusive passando-se a sensação
de uma impunidade ou de uma falta de fato, de monitoramento e fiscalização dessas atividades legais. E aí, se pensar do ponto de vista que muitas dessas atividades são baseadas em extração de minerais, da mineração, e desmatamento e extração de madeira ilegal, e que essas atividades elas são localizadas geralmente, em grande parte, em grande maioria, nas áreas de terras indígenas, isso também incentivou a conflitos entre os trabalhadores ilegais e os povos indígenas. Outra situação, né, que pudemos observar nos últimos anos foi que a obrigatoriedade legal da manutenção de proporção fixa, né, de áreas de produção, que são as conhecidas reservas legais, essa faixa ela foi reduzida, né, significativamente através da legislação, e aí a preservação de áreas nativas foi reduzida justamente impulsionada pelo setor da agroindústria, né, que é esse setor fortíssimo no nosso país, que é impulsionado aí pela pecuária, né, pela agroindústria de uma maneira geral, que é, né, um setor que tem uma forte representação parlamentar, né, eles têm uma liderança muito expressiva no nosso poder legislativo, e isso favorece eles em detrimento dos pequenos produtores, que têm geralmente estratégias de manejo e de agricultura mais sustentável. Então, o que nós podemos observar aqui é que o nosso modelo de bioeconomia ele não favorece em nenhum sentido a proteção e a preservação ambiental. Se pensarmos que a nossa bioeconomia está diretamente ligada à agricultura e à pecuária, e esses são os setores que têm a maior contribuição para a emissão de gases de efeito estufa, como o CO2. Então, esse modelo ele não está muito bem alinhado no sentido de proporcionar o melhor uso da nossa riqueza, da nossa biodiversidade, né? Sem falar que se a gente utiliza como modelo apenas a extração, né? Extração em larga escala da nossa matéria-prima, sem nenhum valor agregado, e essa extração ela está associada a cada vez mais o aumento do desmatamento de áreas de vegetação nativa, então essa conta ela não fecha. Então é necessário que haja uma transição para um modelo de bioeconomia que de fato aproveita a riqueza da biodiversidade do nosso país. Então o Brasil está desperdiçando o seu potencial, porque a gente ainda tem poucos produtos derivados da nossa biodiversidade brasileira até agora. Então é preciso que haja uma transição de um modelo de bioeconomia de materiais para um modelo de bioeconomia bioecológica, que de fato, né, é baseado na biodiversidade através da produção e do processamento de produtos derivados da nossa riqueza e biodiversidade. Então, nesse sentido, o artigo ele vai argumentar justamente sobre como o Brasil deve se apoiar ao seu desenvolvimento sustentável com base, né, nos recursos naturais. E aí, ele divide essa abordagem em 3 áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Indústria, ciência e tecnologia, conservação biológica e manutenção dos serviços ecossistêmicos, considerando reverberações na agricultura e saúde pública, ecoturismo, conservação e apoio às populações locais. Então, justamente, o potencial dessas áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Brasil, para a sua influência também, né, influência política em outros países e para a preservação da biodiversidade, foi resumido e foi, né, destrinchado ao longo das próximas sessões que eu vou iniciar aqui a partir da seção Indústria, Ciência e Tecnologia. Então, para ilustrar o que nós já temos de desenvolvimento na parte de ciência e tecnologia baseado nos nossos recursos naturais, podemos ilustrar aqui vários medicamentos e compostos químicos que são
para fins médicos, tanto para humanos como para animais, e que são derivados de plantas, animais e fungos da nossa biodiversidade. E aí a gente tem aqui como exemplos clássicos a quinina, que é um composto antimalárico, ou seja, ele é utilizado para o tratamento da malária, e ele é derivado aí dessa planta, que é a Cinchona spp. Temos também a morfina. A morfina é um analgésico extraído da planta Papaver somniferum. A artemisina, derivada aí da Artemisia annua, é um antimalárico também e um antipiréptico. O paclitaxel, que é extraído da Taxus brevifolia, é um medicamento anticâncer. Temos o antibiótico, a famosa penicilina, que foi extraída, obtida através do fungo Penicillium spp, e o ácido acetil salicílico, o famoso AS, que é um analgésico e antipirético, que é derivado aí dessa planta Salix spp. E é para entender, a importância, a relevância dos medicamentos oriundos aí da biodiversidade, a gente tem 35% de todos os medicamentos fabricados pela indústria farmacêutica global são derivados de produtos naturais. Bom, além disso, os estudos que envolvem aí as espécies animais que ocorrem no Brasil já trouxe alguns avanços importantes, para a área médica, por exemplo, como o captopril. O captopril foi extraído da espécie Bothrops jararaca, a famosa jararaca, que é uma cobra que ocorre aqui em muitas regiões do nosso país. Então, os peptídeos derivados do veneno dessa jararaca e outras toxinas também têm esse grande potencial para o desenvolvimento de medicamentos em várias áreas. Por exemplo, se considerarmos aí um período de entre 2000 e 2013, nós tivemos 8 gêneros de espécies venenosas brasileiras que estavam envolvidas em pedidos de patente. Por exemplo, a Crotalus, lachesis, Bothrops, que é a jararaca, Loxosceles. Então, são espécies animais que estavam envolvidas em 55 pedidos de patentes, totalizando aí no mundo. Então, o Brasil ele deteve o maior percentual de pedidos de patente de veneno de espécies animais, ficando aí com 49% dos pedidos de patente, à frente dos Estados Unidos, com 16%, a Alemanha, 15%, e esses demais países aí ocupando o restante dos pedidos de patentes a nível mundial. Então, assim, embora a gente já tenha esses avanços, tenham sido feitos avanços nessa área tecnológica da fauna brasileira, eles ainda são muito modestos, se a gente considerar a enorme diversidade que a gente tem na fauna observada no nosso país. Mas a flora brasileira também, ela fornece moléculas, compostos e óleos e extratos que são usados, ou estão sendo investigados para o desenvolvimento de cosméticos, de nutracêuticos, de medicamentos, de solventes verdes, suplementos alimentares e remédios tradicionais. Muitas plantas brasileiras, elas já tiveram sua eficácia comprovada através de estudos científicos. Plantas tradicionais que são utilizadas na nossa medicina popular brasileira há muitos anos, elas estão passando por investigações e estudos que podem e têm um grande potencial, de atuar contra doenças tropicais e até mesmo contra câncer. Existem estudos de diversas origens, espécies vegetais que têm um potencial significativo para o tratamento desse tipo de doença. Aí a gente pode citar aroeira, andiroba, babaçu, carqueja doce. São alguns exemplos, de plantas encontradas no Brasil que fornecem óleos vegetais e que têm diversas aplicações biológicas, incluindo também atividades antibacterianas, antifúngicas e também anti-inflamatórias. Mas esse potencial da nossa fauna e flora brasileira não se restringe só a medicamentos. Também existem outras áreas de aplicação, como a própria indústria de cosméticos. Também existem
componentes que estão sendo extraídos e podem ser utilizados como solvente verde, como o limoneno. Ele também pode ser usado como agente de limpeza e pesticida de origem vegetal. E aí, no Brasil, nós vamos ter a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a Embrapa, e a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Essas instituições, elas mantêm coleções de germoplasmas, fungos e micro-organismos que têm aí um potencial interesse no desenvolvimento de diversas aplicações biotecnológicas. E aí, esses bancos, essas coleções, elas são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência voltada para nesse sentido da biodiversidade brasileira. E embora o Brasil ele ocupe, né, um lugar de destaque em alguns aspectos, por exemplo, como no monitoramento, né, do desmatamento, ele ainda está muito aquém, né, quando se trata aí da pesquisa, da ciência, desenvolvimento de produtos com alto conteúdo tecnológico. E quando comparado com outros países, né, por exemplo, eu trouxe aqui os rankings que foram ilustrados aí no artigo, quando a gente pensa em números de cientistas por milhão de habitantes, o Brasil ele tem menos de 700 cientistas por milhão de habitantes. E quando a gente vai comparar aí com esses outros países que têm um alto desenvolvimento tecnológico, como a Dinamarca, a Coreia do Sul, a Finlândia, a gente vai observar justamente que esses países têm um valor significativamente maior de cientistas por milhão de habitantes. E esses dados, eles nos dão uma noção, né? Eles indicam que esse desenvolvimento social e econômico, ele está ligado aos avanços científicos, né? E tecnológicos também. Então, por essa razão, a nossa bioeconomia, ela precisa e deve ser vista ainda como uma oportunidade, né, para o Brasil avançar, seja nos aspectos econômicos, nos científicos, tecnológicos também e, por que não, sociais, né? Outros rankings aqui que a gente pode estar observando no contexto aqui da ciência e tecnologia, o conhecimento científico básico, que é fundamental para desenvolver o país de maneira sustentável, ele precisa ainda ser implementado em escala nacional. A gente estava ocupando, né, a 14ª posição no ranking de publicação de artigos científicos no intervalo de 1996 a 2021, certo? Então, a nível mundial, nós ocupamos a 14ª posição nesse intervalo de tempo. E quando se trata aí do ranking H, do índice H, na verdade, né, o Brasil cai lá para o 23º lugar no ranking mundial. Então, isso nos dá a ideia justamente de que o Brasil ainda precisa melhorar, não só em números, né, em termos quantitativos de número de artigos científicos, mas também na qualidade, né? Uma vez que o índice H ele vai refletir justamente, né, a qualidade da produção científica do país. Então, embora o Brasil esteja na 14ª posição do ranking de produção de artigos, ele cai para 23º, né, quando se trata aí do índice H, que é esse indicativo, né, do ranking da qualidade da produção científica do país. E aí, para isso, a gente precisa entender também que as ações de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, ele ainda está focado muito nos grandes centros urbanos. Então, é preciso haver uma disseminação, né, para os interiores das instituições científicas de pesquisa, né, os institutos tecnológicos, as universidades. Precisa ter uma capilaridade maior para que essa produção científica abranja aí todo o nosso espectro de biomas e de biodiversidade que a gente tem no país. Então, há indicativos atualmente de que o Brasil é um dos países que tem o maior potencial de descobertas de novas espécies de vertebrados. Então, ainda muito a se explorar e muito a se conhecer no nosso país. E aí, para citar alguns exemplos, né, de algumas iniciativas que já estão sendo implementadas aqui no Brasil, eu trouxe a iniciativa que é a Terceira Via da Amazônia, que é uma iniciativa do Instituto Amazônia 4.0.
essa iniciativa tem como objetivo promover a nossa biodiversidade brasileira como uma força motriz para o desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso país. E aí, para isso, vai envolver tanto os recursos naturais da Amazônia, como os recursos humanos também. E eles visam justamente incorporar, né, e utilizar a mão de obra local, né, o respeito às populações indígenas e utilizar-se desses recursos para a produção de novos materiais e novos processos também, além de conhecimento que vai servir aí de base para o impulsionamento da economia do país. E aí outros exemplos que estão totalmente alinhados com essa terceira via da Amazônia é a incorporação de tecnologias, seja tecnologias físicas, digitais ou biológicas, no desenvolvimento desses processos e na conservação da biodiversidade. Então, eles não focam apenas no eixo de conservação, mas no aspecto de poder extrair riqueza e gerar valor econômico através dos recursos naturais e sem necessariamente ser uma estratégia que degrada o meio ambiente. E aí, outro exemplo que está totalmente alinhado com essa estratégia, né, com essa iniciativa, são os sistemas agroflorestais de açaí, que além de produzir significativa quantidade de materiais e produtos para o consumo do mercado interno, ele também é exportado para outras regiões e também utilizado já na indústria de cosméticos, na indústria farmacêutica. Então, a agrofloresta, ela é uma alternativa, né, de produção e que preserva a biodiversidade, né, não está atrelado a uma monocultura e ainda assim podendo gerar um valor e um retorno econômico. Assim também como os produtos de castanha do Brasil, que também é um outro exemplo de um sucesso nesse sentido, em que esse produto ele gera uma grande quantidade, né, de valor econômico e também, né, geração de empregos e o fortalecimento das comunidades locais, né, uma vez que essas iniciativas elas visam justamente envolver a participação das comunidades locais em todas as etapas, seja na etapa de coleta, de processamento e também do desenvolvimento tecnológico. Então, estratégias como essa ainda são muito tímidas e estão mais concentradas aí no bioma da floresta amazônica e elas precisam abranger os outros biomas para ajudar a diversificar a bioeconomia em diferentes regiões do Brasil. Vamos agora para a nossa segunda área estratégica, né, que é a de conservação biológica e manutenção dos serviços ecossistêmicos, suas reverberações na agricultura e na saúde pública. Então, para iniciar, né, a gente precisa fazer uma reflexão de que a população mundial ela progrediu significativamente se a gente for considerar, né, a redução da pobreza e o aumento significativo do PIB mundial, que dobrou desde 1970. Só que esse avanço, né, nas condições de vida, ele não foi acompanhado pela manutenção da qualidade ambiental. Então, a gente tem um dado aqui de que há uma estimativa de que cerca de 90% da perda da biodiversidade no planeta e também do estresse hídrico, eles são resultados da extração e processamento de recursos naturais. Só que essa extração, né, existe um fator agravante, porque a maioria desses recursos, eles são removidos de países em desenvolvimento e são destinados a países desenvolvidos. Então, essa extração, ela vai nos revelar aí, para além, né, da degradação ambiental, uma desigualdade social, o aumento das desigualdades sociais e da injustiça ambiental. E nesse sentido, o Brasil ele está entre os principais extratores e exportadores de recursos naturais. E isso isso impacta, na verdade, né, de maneira significativa a nossa biodiversidade e os nossos ecossistemas. E os nossos biomas brasileiros, eles são responsáveis por diversos serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Por exemplo, na região da floresta amazônica, né, a floresta em si, ela captura carbono atmosférico e mantém, né, esses estoques de carbono nas plantas e no solo. Além disso,
essa captura de carbono é responsável também pela regulação do clima na Terra, né? Contribui para a regulação do clima na Terra. Outra coisa que é um serviço ecossistêmico da floresta amazônica é a manutenção dos chamados rios voadores, né? Esses rios voadores, que são os corredores, chamados também de corredores de umidade, é a ciclagem da água, né, de grandes volumes de água, que as árvores, né, que as plantas da floresta fazem. E elas liberam cerca de 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera por dia, a floresta amazônica. Então, essa umidade que é levada para a atmosfera também é responsável até mesmo para possibilitar a agricultura nas regiões sul e sudeste, uma vez que essa massa de ar, né, carregando a umidade da região amazônica, vai para essas regiões. Cerca de 70% da média anual de entrada de vapor de água da bacia da Prata é proveniente da floresta amazônica. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, a própria atividade agrícola seria diretamente impactada, na verdade, por essas alterações na manutenção desse ciclo hidrológico que é realizado pela floresta amazônica. Então, se ele for desregulado, esses ciclos, isso vai afetar diretamente a produção agrícola nessas regiões. E ambientes biodiversos, eles vão garantir aí sustentar atividades como, por exemplo, a polinização. A polinização é fundamental para a reprodução das plantas. E o controle biológico de pragas agrícolas também. Quando você tem um ambiente biodiverso, ali naturalmente vão ter organismos predadores de pragas, mantendo um equilíbrio natural ali da diversidade no campo. E isso faz com que reduza também significativamente a necessidade do uso de agrotóxicos ou agrodefensivos, além também, claro, de contribuir e assegurar ou garantir uma segurança alimentar. Então, além de todos esses serviços, o ambiente biodiverso também, através de seus mecanismos ecológicos, como também chamados de diluição, eles vão prevenir doenças. Quando você tem uma perda de biodiversidade, você causa um desequilíbrio, né, que é o equilíbrio natural da cadeia alimentar, e isso pode impulsionar a propagação de doenças infecciosas, uma vez que alguns vetores ou alguns animais zoonóticos podem se reproduzir mais do que o que é o normal, né, para esse controle. Quando eles se reproduzem de uma maneira exagerada, isso impulsiona mecanismos, por exemplo, como o transbordamento, que é o salto de uma infecção de uma espécie para outra. E aí esse transbordamento, ele é responsável por 75% das doenças infecciosas emergentes. E essa perda de biodiversidade foram relatados em estudos recentes que ela pode desencadear até cerca de 4.000 transbordamentos até 2070, ou seja, o salto de doenças infecciosas de uma outra espécie para a espécie humana. Então, esses dados eles vão reforçar o risco de surgimento de novos surtos de doenças e até mesmo de pandemia nos próximos anos, caso o ritmo aí acelerado da perda de biodiversidade se mantenha. Então, né, em resumo, a preservação da biodiversidade ela vai ser responsável, né, e essencial para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, que por sua vez, né, contribui para o desenvolvimento econômico. Também vai ser essencial em múltiplos aspectos da saúde pública, indo desde a preservação, a prevenção e controle de doenças infecciosas, até mesmo a redução da poluição, né, que nós sabemos que, de fato, contribui para diversas doenças respiratórias. E algumas estratégias emergentes, como a agricultura de precisão, a agricultura de baixo carbono e pagamentos por serviços ecossistêmicos nos sistemas agrícolas, elas podem ajudar a desenvolver, né, a economia sustentável no Brasil. E de uma perspectiva global,
né, esse modelo de desenvolvimento brasileiro focado na conservação e na manutenção desses serviços ecossistêmicos, ele pode sim contribuir para a estabilidade global, seja em termos de clima, de água e também de produção de alimentos, sem falar na saúde planetária também. Nós vamos agora para a nossa terceira área estratégica, que é a área do ecoturismo, conservação e desenvolvimento sustentável das populações locais. Então, a gente sabe que o Brasil, ele tem uma diversidade de fauna e flora incrível, mas também tem aspectos geológicos que criam paisagens exuberantes e tornam o Brasil um polo turístico. Embora que, né, ele ainda seja uma atividade econômica subexplorada no país. Como podemos observar aqui nesse dado, as atividades de ecoturismo, elas ocorrem em apenas 4% das reservas privadas brasileiras. E aí no Brasil ainda existe também alguns nichos específicos, por exemplo, como a observação de primatas, que é pouco explorado no país. Outros países como o Canadá e Estados Unidos, eles utilizam esse turismo ecológico justamente como uma força motriz para a criação de novas áreas protegidas, enquanto que no Brasil ainda o foco está muito apenas na conservação ambiental, né? Sem necessariamente excluir o acesso ao público para atividades turísticas, de acordo com a legislação, mas o foco só na conservação ambiental. E aí, para trazer incentivos econômicos e para também impulsionar a criação de novas áreas de preservação, temos aqui o dado de que, atualmente no Brasil, somente nas áreas de preservação, elas apoiam cerca de mais de 43 mil empregos atualmente. Sem falar que estima-se que $7 sejam gerados para cada $1 investido em áreas protegidas. E ainda há muito espaço para crescer, né? Se a gente pensar que apenas 4% das áreas protegidas elas têm atividades de ecoturismo, né, de turismo ecológico, então há muito espaço para crescer ainda. Então, além disso, temos que aqui as atividades turísticas nessas áreas protegidas, elas representam cerca de 473 milhões de dólares em valor adicionado no PIB do Brasil todos os anos. E aí esses valores e essas contribuições, elas são de diversas formas, né? Seja com o gasto dos visitantes nas hospedagens, nas refeições, no transporte, passeios guiados, compras também em lojas no varejo e outras despesas, tudo isso junto contribui para esse valor significativo no PIB do país. E aí nós podemos trazer exemplos de outros países que mostram que o potencial de ganhos econômicos relacionados com a atividade de ecoturismo pode ser ainda maior no Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem cerca de 32 bilhões de dólares por ano de contribuição através aí do ecoturismo. O Canadá, 2,5 bilhões. A Costa Rica tem 5% apenas da biodiversidade mundial e tem a sua contribuição para o PIB de 2,85 bilhões de dólares anuais. Enquanto que o Brasil, ele tem 15%, ele abriga 15% de todas as espécies vivas do planeta e tem ainda apenas uma contribuição de 473 milhões de dólares, né, em valor adicionado ao PIB. Então, isso mostra que sim, a gente ainda tem um espaço gigantesco para crescer no investimento do ecoturismo e colher os frutos advindos dessas atividades. E aí, para trazer um exemplo, né, de um projeto aqui no Brasil, específico no Brasil de ecoturismo, temos o projeto TAMAR, que é o Programa Brasileiro de Conservação de Tartarugas Marinhas, que é um excelente exemplo que elucida como o ecoturismo ele pode sim funcionar adequadamente e também trazer ganhos importantes econômicos, além de trazer um desenvolvimento para as populações locais. Então, políticas de incentivo a esse tipo de atividades, né, de turismo ecológico precisam ser impulsionadas para esse novo modelo de desenvolvimento do Brasil. Então, além do ecoturismo, manter essas paisagens e a conservação das áreas florestais também podem, né, trazer outros benefícios. Por exemplo, quando a gente pensa no mercado de carbono, na comercialização, que a gente chama de créditos de emissão de carbono, esse mercado ele pode gerar lucros ainda para o Brasil
equivalentes ou até mesmo maiores do que a própria atividade de extração, né, de desmatamento, né, essas atividades de exploração que é a base da geração econômica atualmente. Então, se houver uma transição para esse outro modelo de economia, o Brasil pode se aproveitar e se beneficiar e se destacar, além disso, né, no mercado global de créditos de carbono, uma vez que a gente tem aí uma grande quantidade disponível de áreas para o reflorestamento. Por exemplo, aqui a gente trouxe os dados de que atualmente nós temos cerca de 566.100 hectares de margens de estradas com potencial, né, para restauração. E aí essas áreas, né, somente nas margens das rodovias, pode estar gerando, né, correspondendo a um ganho da ordem de 202 milhões de dólares até mesmo 26,5 bilhões de dólares nesse mercado de carbono. Então, os lucros desse mercado podem sim substituir os lucros das atividades exploratórias. Além disso também, né, se a gente for pegar o Brasil como um todo, não só essas margens, né, das rodovias que foram desmatadas para sua construção, a gente pode também trazer um ganho em média de 493 milhões até 100 bilhões de dólares, né, variando aí nesse intervalo, e isso até 2030, considerando aí o Brasil como um todo. E, no entanto, além desses potenciais de lucro econômico, fazer esse comércio de carbono e o reflorestamento, ele também vai trazer outros benefícios, né? Como, por exemplo, aqui a manutenção da biodiversidade, né? Uma vez que você faz o reflorestamento, naturalmente as espécies elas vão voltar a ocupar esse bioma, essa localidade. A gente vai ter a restauração das paisagens naturais e, com isso, consequentemente, também podendo gerar os lucros advindos aí do ecoturismo, né? Quando você tiver, de fato, essas paisagens restauradas. E, assim, falar aqui, né, a redução dos riscos de eventos climáticos quando estão associados aí a essas consequências da degradação e do desmatamento. E aí, outro fator também, né, que não podemos deixar de citar, é que as propagações das doenças, elas se tornam mais, como já foi citado, né? Elas se tornam mais comuns e mais perigosas quando a gente diminui a biodiversidade. E aí a gente refloresta, a gente restaura a biodiversidade, a gente restaura as paisagens e, consequentemente, trazendo aí o equilíbrio para esses ambientes que foram degradados. E aí o Brasil, né, tem uma área gigantesca potencial para esse mercado. E para além desses tantos benefícios advindos aí da proteção ou da manutenção da biodiversidade, né, e das paisagens naturais, existem outros benefícios que muitas vezes são negligenciados, né, são deixados de ser trazidos como razões para a preservação da biodiversidade, porque são benefícios mais não palpáveis, são menos palpáveis, porque são mais subjetivos e não tem benefícios utilitários diretos, que são os valores instrumentais, relacionais e intrínsecos. Por exemplo, os valores relacionais, ele está atrelado à relação do ser humano com a natureza. E isso a própria cultura, né? A relação entre o ser humano e a natureza faz parte da cultura. Então, são valores que não tem como a gente mensurar, mas também não tem como deixar de lado. Por exemplo, nos Pampas, né, na região gaúcha, é parte da cultura os homens do campo, né, que a gente chama os homens do campo, os povos indígenas e sua relação com a natureza. Né? Existe uma cultura forte relacionada dessa vivência e dali também pode se extrair muito conhecimento, né? Até de séculos e milenares dessa relação do homem com a natureza que podem nos proporcionar, inclusive, insights e saídas para como a gente, né, interagir de maneira mais harmônica com a própria natureza e traçar um caminho aí para o desenvolvimento sustentável. E sem falar que os valores intrínsecos, né? Os valores intrínsecos basicamente as plantas e os animais, eles simplesmente têm o direito de existir. Eles não necessariamente precisam trazer
um benefício econômico para os seres humanos. Eles devem ser preservados simplesmente pelo fato de existir. É o valor intrínseco das coisas. Assim como nós, seres humanos, temos o nosso valor intrínseco, o direito de existir, por que não, né, todas as formas de vida não devem ser respeitadas de igual maneira? Então, assim, são valores importantes e que podem sim contribuir para que a gente entenda ou aprenda como, de fato, se relacionar de maneira mais harmônica com todas as espécies que existem. Então, vamos agora para a seção final do artigo, né, fazer as considerações finais e também traçar as estratégias, as sugestões de estratégias e caminhos possíveis que o Brasil pode seguir, né, para alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente for pensar em termos históricos, o Brasil já foi um país, né, reconhecido internacionalmente por essa sua agenda ambiental, passou por períodos aí meio que obscuros, onde ele foi reduzindo sistematicamente a sua participação e as suas contribuições para a agenda ambiental. Mas isso tem mudado nos últimos anos, né, desde 2023. A gente tem visto o Brasil retornando o seu destaque na perspectiva de desenvolvimento sustentável a nível global. Porém, né, a gente ainda tem muito o que avançar, a gente precisa, enquanto sociedade, né, enquanto democracia, eleger e fiscalizar nossos políticos, né, para que eles possam de fato estar implementando aquilo que eles propõem enquanto programas políticos durante suas campanhas. Então, não é necessário apenas eleger, mas estarmos vigilantes constantemente. E aí a gente precisa não só da participação do governo, né, das estratégias de políticas públicas, mas também de outros atores, por exemplo, a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, é um importante aliado para o financiamento de empresas ou startups que estão buscando inovar e trazer soluções sustentáveis. É fundamental que se mantenha ou que se amplie, né, o apoio aos pequenos agricultores ou os produtores de agroflorestas com estratégias mais sustentáveis de plantio e também até mesmo na agropecuária, além de incentivar, né, a parte da pesquisa e do desenvolvimento científico em diversos aspectos para que o Brasil de fato possa alcançar todo esse potencial que ele tem. E aí, para isso, os autores eles trazem nessa tabela um resumo com as soluções e iniciativas que podem ser utilizadas, né, em cada uma das áreas estratégicas como sugestões de como alcançar o desenvolvimento sustentável. E aí, em cada uma das áreas estratégicas, temos aqui diversos pontos que foram elencados. Vamos citar alguns e vou deixar à disposição para vocês. Vocês podem também estar acessando toda essa tabela no próprio artigo, né? Mas vamos citar alguns. Por exemplo, na área estratégica da indústria, ciência e tecnologia, a promoção do diálogo com a sociedade para a definição e implementação de políticas de bioeconomia, criação do grupo interministerial responsável por uma política nacional de bioeconomia, né, envolvendo diversos setores, não só, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, mas como o Ministério do Meio Ambiente e o da Agricultura podem estar juntos, traçando estratégias, né, de uma maneira transversal, né, em todas as políticas, como um ministério que é interministerial pode agrupar todos esses outros e traçar soluções estratégicas para o desenvolvimento sustentável, porque a gente sabe que não é só um setor que vai trazer essa mudança, precisa, né, da atuação de todos os outros, desses outros atores. Além disso, aumentar e treinar recursos humanos, cientistas e técnicos, e isso também está relacionado
a criação e difusão de cursos técnicos, de capacitação de profissionais para atuar com essa nova forma, né, de ver e de explorar os próprios recursos naturais. Explorar o potencial da aplicação da biodiversidade, além do campo médico, incluindo agricultura, veterinária, indústria tecnológica, entre outros. Garantir a continuidade da produção científica, não tem como o país avançar sem a produção científica e de qualidade, melhorar os índices, né, daqueles rankings, melhorar o número de publicações, mas também o número de publicações com qualidade, né, para que a gente consiga subir lá também o nosso índice H, aumentar o financiamento para as universidades e institutos de pesquisas que foram sucateadas, né, nos últimos anos, infelizmente, proporcionar mais bolsas de pesquisas, iniciações científicas em todas essas redes federais, estaduais, controlar o desmatamento. Aí, mudando agora para a área de conservação biológica, é controlar o desmatamento. A gente já tem o programa que é o PRODES, como eu citei, mas precisa ainda ser melhorado, precisa ainda ser investido muito mais em tecnologia para trazer respostas mais rápidas. Não é só a gente ter dados históricos do desmatamento, mas também buscar estratégias de fazer um monitoramento em tempo hábil para que se evite até mesmo o próprio desmatamento, né? E aí isso aí está relacionado com diversos setores, desde a parte de fiscalização, na parte de desenvolvimento de tecnologias para esse monitoramento ambiental, enfim. Proteger os povos tradicionais, como eu já falei anteriormente, é um valor intrínseco, né? Esses povos, eles têm simplesmente o direito de existir e, por si só, esse direito tem que ser garantido, tem que ser preservado. Profissionalizar trabalhadores envolvidos em atividades extrativistas, né? Para que exista essa mudança na forma como trata o próprio solo, a própria agricultura, né, como buscar estratégias mais sustentáveis de se plantar e colher, né, sem degradar tanto o meio ambiente. E aí são diversas outras ações estratégicas e soluções: investir na agricultura de baixo carbono, agricultura de precisão, melhorar a produtividade através de estratégias que a própria natureza pode estar nos ensinando, né? Controlar mudanças no uso do solo. Aí vamos aqui para a área do ecoturismo. Explorar melhor esses nichos, né, do ecoturismo, como a própria observação dos primatas. A gente tem o projeto Tamar, que já foi citado, que é o projeto lá de observação das tartarugas marinhas. Desenvolver atividade de ecoturismo em áreas protegidas e áreas também não protegidas em nível nacional, regional e local. Reconhecer a utilidade do conhecimento dos povos tradicionais para o desenvolvimento sustentável, ou seja, esses povos, os povos indígenas, eles estão em interação harmônica com a natureza há milênios. Então, com certeza, há muito que se aprender, né, com essa população e com essa cultura. Incentivar a parceria público-privada e participação de ONGs em atividades de ecoturismo. Além de consolidar, regulamentar, expandir a participação do Brasil no mercado de carbono. E aí, a gente finaliza aqui esse artigo, trazendo aí todo esse panorama e toda a perspectiva que nós temos, né, de avançar o país no quesito do desenvolvimento sustentável e como a gente pode, sim, se tornar um líder global e deixar de ser um país rico com uma maioria de pessoas pobres. Não adianta a gente ter essa riqueza e essa riqueza não ser acessível para todos. Enquanto nós tivermos essa desigualdade e essa injustiça social e injustiça também ambiental, porque quem mais sofre são as populações mais carentes e mais vulneráveis, né? Não só economicamente, mas socialmente também. Enquanto a gente não atingir esses índices que são observados em tantos outros países aí desenvolvidos, a gente nunca vai deixar de ser um país rico e pobre ao mesmo tempo. Obrigada, vou deixar aqui no final para vocês as referências
e também todas as informações, os links dos artigos, todos os DOIs, né, os links de todas as referências citadas ao longo dessa apresentação, eu vou deixar aqui na descrição e vocês podem estar acessando todos esses dados. Muito obrigada e até a próxima.